Oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Pan. E se você é novo por aqui, já curte, comenta e compartilha aquele negócio chato de sempre aqui, né, do YouTube. Bom, o caso que eu vou contar para vocês hoje é o caso da Georgia. Ela era uma garota incrível, feliz, gentil, que infelizmente teve sua vida levada, né, aos 17 anos de idade. E eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que eu quero que vocês me respondam no final do vídeo, depois de vocês acompanharem todo o caso aqui. Vocês acham que poderia ter sido evitada? Essa tragédia toda poderia ter sido evitada? Se sim, vocês vão me contar aí nos comentários e vão me deixar a opiniãozinha de vocês, beleza? Bom, então é isso, bora pro caso. George Williams tinha apenas 17 anos quando teve sua vida tirada em 16 de maio de 2013. Ela era descrita por todos que a conheciam como uma jovem cheia de luz e alguém que trazia alegria para a vida dos amigos e dos pais. Georgia vivia em Wellington, na Inglaterra, perto da fronteira com o país de Gales. Na escola, Georgia era vista como alguém confiável e gentil. Ela participou de diversas atividades voltadas para colegas que sofreram bullying, mostrando desde cedo que ela tinha senso de justiça e muita empatia pelos colegas. Muitos também descreviam ela como um exemplo de estudante e de amiga. Além disso, ela era bastante ativa fisicamente, participava dos cadetes da Força Aérea e um programa juvenil ligado, à aviação militar. Ela era muito boa, todo mundo diz que ela era excelente, que ela realmente gostava muito e tinha intenção de seguir carreira. Para a família, Georgia era o coração da casa. Seus pais, Steve e Lynette Williams, sempre falam como uma filha era carinhosa, como eu já falei diversas vezes para você, gentil, porque é algo que todo mundo diz muito sobre ela, o quanto ela era gentil, generosa e o quanto ela era cheia de vida, alegre. E isso é uma característica muito dita, sobre todo mundo que conviveu com a Georgia. Infelizmente, a pessoa que tirou a vida da Georgia era alguém que aparentemente, aos olhos de muitos, era uma pessoa comum, um pouco fechada, um pouco retraída, mas aparentemente comum, Ele estudou, normal, se formou, ele tinha um emprego, mas tem alguns detalhes, assim, sobre a vida do Jamie, que eu já vou contar para vocês, que deixa todo esse caso extremamente doido e extremamente triste, porque, infelizmente, eu acho que ele poderia ter tido um outro final. A Georgia poderia não ter sofrido tudo que ela sofreu na mão do Jamie, O Jamie Reynolds tinha 23 anos na época dos acontecimentos em 2013. Ele também morava em Wellington, e trabalhava num posto de gasolina, onde a Georgia também trabalhava, segundo algumas fontes que eu pesquisei, tá? Eu não tenho tanta certeza sobre essa informação. Vale também ressaltar que a Georgia e o Jamie, eles não eram amigos, eles eram apenas colegas. Eles tinham alguns amigos em comum, conviviam com algumas pessoas ali em comum, mas eles não tinham uma relação de amigos. Como eu também disse para vocês, o Jamie, ele era descrito, como tímido, como quieto, ele era mais na dele, não era uma pessoa assim muito extrovertida e muito assim para cima, alto astral, como era o caso da Georgia. O Jamie, ele morava com a mãe e o padrasto, tá? E no decorrer do relato eu vou acabar chamando eles de pais, para ficar mais fácil, para não ter que ficar falando toda hora mãe e padrasto, tá bom? Logo na adolescência, o Jamie começou a dar alguns sinais preocupantes para a família, e eu quero contar isso para vocês antes de eu chegar no caso, porque eu acho que isso é extremamente importante. Que o Jamie, ele tinha, vamos dizer, um fetiche por violência. Ele tinha muitos materiais no computador, no quarto dele, sobre conteúdos de violência extrema. E posteriormente a gente vai ver que isso já era algo que ele vinha fazendo há muito tempo. Quando o Jamie tinha apenas 17 anos, ele convidou uma amiga com o pretexto de que era para ela ajudar ele num trabalho, ele precisava de ajuda ali em algo que ele precisava fazer na casa. Então ele pede ajuda para essa amiga e essa amiga concorda em ir lá ajudar o Jamie. Assim que essa amiga chega na casa, do Jamie, ele tenta atacá-la. Ela luta com ele, consegue fugir e acaba procurando a polícia. O caso, ele chega a ser registrado, porém a polícia simplesmente não toma nenhuma atitude. Só registra, dá uma passadinha ali de mão, não faz mais isso, amiguinho, e não tem mais nenhuma consequência para o Jamie, porque ele realmente ele tentou atacar, essa amiga, ela foi à polícia, e isso é muito legal até da parte dela, porque muitas meninas, quando são atacadas, infelizmente, não procuram ajuda, não procuram ninguém, não procuram polícia. E ela fez o papel dela, digamos assim. Ela foi até a polícia, ela tentou contar o que aconteceu. O Jamie acabou recebendo, só acompanhamento psicológico e uma advertência da polícia.
Depois desse episódio, os pais do James começaram a olhar para ele de uma forma diferente, tentar observar algum sinal, se ele apresentava algum sinal diferente que eles não haviam percebido, né? Porque até então ele era um garoto comum e nada para eles justificava ele ter atacado essa amiga. Então, o padrasto dele, né, entra no quarto dele e começa a dar uma procuradinha, uma vasculhada nas coisas do Jamie, e o que ele encontra é simplesmente perturbador. Ele acha conteúdos de extrema violência no computador do Jamie, ele acha vários cadernos onde o Jamie escrevia, vou dizer assim, contos, ou escrevia, sei lá, desejos, não sei, de repente, sobre conteúdos extremamente violentos. Então, o que ele faz? Ele mostra para a mãe do Jamie e os dois juntos decidem levar todo esse conteúdo para a polícia, porque eles começam a perceber que ali tem alguma coisa muito errada com esse menino. E eu acho isso muito legal da parte da família do Jamie, porque a maioria dos pais faz o quê? Passa a mãozinha na cabeça do alecrim dourado. E não, eles realmente perceberam que ali poderia ser algo em potencial, algo ruim, e associaram, né, o ataque com essa amiga e resolveram levar até a polícia. Mas infelizmente, de novo, a polícia não levou a sério e tá bom, é coisa de jovem, coisa de adolescente. E não era só uma coisa de adolescente, né? Posteriormente a gente vai ver que tudo aquilo que ele vinha fantasiando há anos, infelizmente, acabou acontecendo. Infelizmente, né, depois que aconteceu todo o caso da Georgia, a polícia ela percebeu que ela falhou nessa questão, né, sobre a denúncia da menina, da amiga do James, sobre a denúncia dos pais do James, sobre todo o conteúdo que foi encontrado ali no quarto dele, porque de repente se a polícia tivesse feito algo lá atrás, quem sabe hoje, né, o caso da Georgia não teria nem acontecido, ela estaria viva e de repente realizando os sonhos que ela tinha. O Jamie ele é relatado como uma pessoa que passava despercebida. Embora ele fosse tímido e um pouco mais retraído, nada nele chamava atenção para algo a mais, algo além de uma pessoa tímida e mais na dele. Como eu falei para vocês, a Georgia e o James não eram completamente desconhecidos. Inclusive no Google eu achei foto dos dois, tipo numa festinha com amigos, e tinha os dois e mais pessoas nas fotos. Acho que eu achei uma ou duas fotos. Então eles eram conhecidos. Eu vi muitos lugares relatando e muitos lugares contando o caso, dizendo que eles não se conheciam, que eles eram completos desconhecidos. E não, eles frequentavam ali o mesmo ciclo de pessoas, os mesmos ciclos de amigos. E eles, se não me engano, como eu falei, em algumas fontes eu vi que os dois trabalhavam juntos num posto de gasolina. Então ali naquela dinâmica, né, de colegas, de conhecidos, o Jamie ele faz um convite para Georgia. Ele chama ela para ir ao cinema. E isso é um detalhe que lá na frente você vai falar assim, meu Deus, ele queria mesmo ir com ela no cinema de qualquer jeito. Ela recusa, até porque a Georgia namorava e não tinha nenhum tipo de interesse nele. E ela percebeu que o interesse dele era um pouco mais romântico ali, não era só um amigo chamando uma amiga para ir ao cinema. Então, dentro desse contexto aí de colegas de trabalho, o Jamie começa a comentar com a Georgia que ele estava insatisfeito, né, com o trabalho, que ele queria mudar de carreira, mudar completamente os ares dele. Comenta com ela que ele queria ser fotógrafo e que ele queria fazer um portfólio. E ele pergunta para a Georgia se ela podia participar junto com outros amigos ali, para eles fazerem um portfólio, tirar fotos, para ajudar ele aí a começar essa nova carreira, digamos assim. Então a Georgia concorda. E, inclusive, tem relatos de que ela incentivou muito ele a mudar de profissão, a procurar essa profissão e fazer algo diferente da vida. Bom, agora a gente vai entrar diretamente no caso, né? Em 16 de maio de 2013, foi o dia que eles combinaram ali para fazer aquelas fotos do portfólio. A Georgia estava num churrasco em família e há relatos de que ela não estava muito afim de ir, mas ela era uma boa amiga, ela tinha prometido para o Jamie que estaria lá e que ajudaria ele, né, nessa fase. Então ela chega para os pais e avisa: olha, eu vou na casa do Jamie, a gente vai fazer umas fotos, eu vou ajudar ele com o portfólio, mas logo eu tô de volta. Então ela trocou de roupa e foi, né, se dirigiu até a casa do Jamie. A Georgia sai de casa por volta de 7h30 da noite e acreditando que seria algo bem rápido, né? Inclusive ela fala para os pais que ela não iria demorar. Então, 3 horas depois, né, a mãe da Georgia percebe que ela ainda não voltou. Então, o que ela faz? Ela manda uma mensagem para a filha. O Jamie morava super pertinho da casa da Georgia, mas ela achou melhor mandar uma mensagem para a filha e verificar se estava tudo bem. Como eu falei para vocês, a Georgia era super responsável, então os pais confiavam plenamente nela. Inclusive, o pai da Georgia, ele era da corporação. Eu não achei de fato se ele era um policial ou o que ele fazia dentro da corporação. Nessa sessão de fotos que o Jamie chamou a Georgia para fazer, ele disse que iriam mais pessoas.
Então eu não sei se ele chegou a realmente marcar com essas pessoas e desmarcou depois, tipo, em cima da hora, ou se ele só usou essa desculpa pra Georgia poder ir, né, até ele e achar que teriam mais pessoas lá. Quando a Lynette, né, a mãe da Georgia, manda essa mensagem pra ela e fala: ó, filha, tá tudo bem, você vai demorar? A filha conta que vai demorar um pouco, que tava conversando com os amigos e que a sessão de fotos ainda não teriam acabado, e ela responde com 3 emojis de beijo, se não me engano. E era a forma como ela sempre escrevia. Ela sempre mandava 3 emojis de beijo pra mãe, pros parentes, amigos mais próximos. Então, a mãe dela olhou e falou assim: ah, tá tudo bem então, né? Como ela era responsável, ela nunca deu trabalho, a mãe pensou: daqui a pouco ela tá aí, vou dormir. Então, a mãe e o pai da Georgia vão dormir. E logo na manhã seguinte, a mãe dela acorda, vai até o quarto da filha e fala assim: peraí, ela não tá aqui. Oi, gente. Enquanto eu tava aqui editando o vídeo, eu percebi que eu não contei uma informação muito importante pra vocês, tá? Posteriormente, nas investigações, foi constatado que essas 2 mensagens que a Lynette recebeu não foram escritas pela Georgia, foram escritas pelo James. Ela manda outra mensagem pra filha logo de manhã cedinho, por volta de 7h30 da manhã, e a Georgia responde, falou que não viu a hora passar, que tava com os amigos, que tava divertido, e que ela tava ficando sem bateria, ela tava sem carregador, mas que ela voltaria logo pra casa, pra mãe ficar tranquila. Naquele dia, a Georgia tinha alguns compromissos, e eram compromissos importantes para ela. Então, os pais acho que pensaram assim: não, ela vai até os compromissos, mais tarde ela tá aí. Por que eu tô dizendo isso? Porque a Georgia, ela acaba não indo, né, para esses compromissos. Ela ia tirar habilitação, então ela tinha algumas coisas para resolver nesse dia, e ela simplesmente não apareceu. Mas por algum motivo, os pais não foram atrás dela, não foram na casa do Jamie, não contataram a polícia. Simplesmente os pais dela esperaram 2 dias do dia que a Georgia saiu de casa para finalmente procurar a polícia. Não tem informações sobre o porquê eles demoraram esses 2 dias, por que eles não foram antes. Como eu falei, os relatos que a gente tem é de que, como ela era muito responsável, ela não dava trabalho para os pais simplesmente confiaram nas mensagens que eles receberam. Pro pai dela também, né, ser da corporação, eu acho que isso deveria ter levantado ali uma red flag. Ele deveria ter pensado: pô, minha filha tá 2 dias fora de casa, tem alguma coisa errada. Ou a minha filha faltou em compromissos super importantes, que ela tava super empolgada pra ir. Alguma coisa tem errado, eu devia, né, não sei, ter ido verificar. E infelizmente não foi o que ele fez. Eles simplesmente esperaram 2 dias para comunicar o desaparecimento dela. Então acontece isso, né? Os pais vão até a polícia e contam, né, que a filha saiu de casa, que ela ia tirar fotos com um amigo, e a mãe, né, e o pai da Georgia fornecem o nome desse amigo para a polícia. Então, quando eles jogam lá o nome do Jamie no sistema, a polícia fala: tem alguma coisa errada aí. Então a polícia na hora já vai até a casa do Jamie, entra na casa. Infelizmente não tinha ninguém, não tinha Georgia, não tinha Jamie e nem os pais do Jamie. Então a família consegue contato, né, com os pais do Jamie e eles fornecem a placa e o modelo do carro da van que o Jamie dirigia. Diante de tudo isso, né, o que a polícia faz? Ela começa a olhar câmeras de segurança, e as câmeras foram extremamente importantes para ajudar a polícia a localizar o Jamie, né? Pelas câmeras eles puderam ver que o Jamie saiu com a van, que ele abasteceu, e ele foi ao cinema. Ele foi ao cinema e ele assistiu um filme da franquia Velozes e Furiosos, que estava em estreia, e era o filme que ele chamou a Georgia para ir assistir. Infelizmente, o James estava com o corpo da Georgia no carro. Então ele vai até o cinema, estaciona com o corpo dela já sem vida no carro, assiste o filme tranquilamente, como se não tivesse acontecendo nada demais na vida dele, e vai embora. Pra mim isso é muito louco, porque é como se ele dissesse assim, sabe? Ela vai no cinema comigo de um jeito ou de outro. Então, depois, né, dessa busca aí nas câmeras de segurança, a polícia consegue localizar o Jamie e prende ele, né? Leva ele sob custódia. Só que, depois do cinema, a polícia percebe que ele troca de roupa ali no estacionamento, e tem um período de tempo que a polícia não consegue localizar o Jamie, não consegue saber onde ele tá, o que ele fez, para onde ele foi, onde ele estava. E as câmeras de segurança só filmavam até ali, né? Só até a saída do cinema. Então, o que a polícia fez? Ela pediu a ajuda do público, né? Ela começa a divulgar as imagens, fotos do Jamie, fotos da van, e pede para entrar em contato se eles tivessem, se alguém tivesse, né, visto o Jamie em algum lugar ou a van em algum lugar.
Então a polícia recebe inúmeras ligações e ela começa a fazer aquelas verificações, né? Pra ver se é verdade, se é um trote, ou se realmente o Jamie foi para um lado, foi para o outro, pra poder traçar uma linha. Porque quando eles prendem o Jamie, ele já não tá mais com o corpo da Georgia. E ele também se nega a dizer onde ela tá, se ela tá viva ou se ela, infelizmente, estava morta, né? E simplesmente eles não conseguem localizar o corpo da Georgia, nem saber o que ele fez nesse período aí de tempo. Então, como eu falei pra vocês, a polícia recebe diversas ligações, né? E uma delas é de um homem que ajudou o Jamie porque ele estava atolado. Ele estava num local de terra, sabe? Numa estrada de terra de difícil acesso. E ele fica com a van atolada lá, então passa um homem de carro e ajuda ele a desatolar. Então a pessoa lembra dele, lembra da van, então ela entra em contato com a polícia, né? E fala: olha, ele tava no local tal, e eu ajudei ele a desatolar a van daquele local e tal. Se vocês puderem, né, dar uma averiguada. Infelizmente, a polícia vai até lá e encontra o corpo sem vida da Georgia. O corpo da Georgia foi encontrado em 31 de maio, né? Alguns dias ali após, né, o desaparecimento dela. E aí, com a ajuda do pai, com a ajuda, né, de exames com a arcária dentária da Georgia, foi possível confirmar que era ela. Um detalhe muito importante que eu queria mencionar para vocês é que quando a polícia vai fazer uma verificação na casa do Jamie, eles acham um cartão. Dizem que é um cartão SD, outros lugares dizem que era uma câmera. Eu não tenho essa confirmação se era um cartão ou se era uma câmera. Mas eles acham conteúdos, né, dentro daquele cartão. E após a análise da perícia, eles percebem que o Jamie tentou apagar o cartão, mas eles conseguiram recuperar tudo que estava apagado dali. E, infelizmente, o conteúdo era extremamente perturbador. O Jamie, ele fotografou absolutamente tudo que ele fez com a Georgia, tudo. No começo mostra ela fazendo fotos para ele, como se realmente fosse pro portfólio, né, que ele estava montando. Mas no decorrer das fotos começa a ficar extremamente bizarro, porque é possível ver a Georgia em pé numa cadeira, com uma corda no pescoço, ela estava amarrada e vendada. E nas próximas fotos dá para ver que o próprio Jamie tira a cadeira e deixa a Georgia sufocar. Nas próximas fotos também é possível ver que ele leva o corpo dela por diversos locais da casa, em posições horríveis, e ele faz coisas absurdas com o cadáver da Georgia. Também durante o julgamento foi revelado que na residência dele tinha muitos conteúdos de extrema violência. Como eu falei para vocês, era um hábito que ele tinha desde muito novo. E era muita coisa, era muito material. Ele também escrevia, como eu falei, sobre tirar a vida de mulheres, o que ele faria com mulheres, formas de matar, formas de torturar, porque tudo que ele fez com a Georgia tem muita tortura envolvida. Inclusive, tudo que ele fez e fotografou, né, com a Georgia tem um manuscrito só sobre isso. É como se ele tivesse escrito tudo que ele fosse fazer, e ele pegou a Georgia e falou assim: é esse manuscrito aqui que eu vou usar, eu vou fazer tudo que eu descrevi aqui. E ele realmente fez, e ele registrou tudo, o que é extremamente perturbador. Também foi possível constatar no julgamento que ele vinha fantasiando e que ele vinha planejando, né, premeditando isso há cerca de 5 anos. Inicialmente, o Jamie se declarou inocente de todas as acusações, mas em dezembro de 2013 ele se declarou culpado. O Jamie também foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Durante a sentença, o juiz declarou que o Jamie representava um perigo grande, né, à sociedade, que ele não deveria sair de forma alguma, né, da prisão, e disse também que por tudo que ele viu, por tudo que aconteceu com a Georgia, ele seria um possível serial killer se ele não tivesse sido pego, né, antes. O Jamie também foi uma das pessoas mais jovens, né, ali na cidade, a receber essa sentença de prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Durante o julgamento também, os familiares da Georgia fizeram inúmeras declarações de impacto, né, e foi muito triste. Eu assisti só alguns trechinhos, e a família ficou simplesmente devastada, porque literalmente a Georgia era a luz daquela família. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês do que o pai da Georgia disse no julgamento. A dor que sentimos agora é tão intensa quanto a nossa amada Georgia foi nos tirada em maio. Jamais conseguiremos entender o que aconteceu ou por que aconteceu com uma jovem tão carinhosa, gentil e generosa quanto a nossa Georgia. A confissão de culpa hoje não nos traz nenhuma satisfação.
Não entendemos e jamais entenderemos os eventos devastadores que mudaram as nossas vidas para sempre. Infelizmente, como eu falei para vocês, o Jamie já tinha dado vários sinais de que ele seria um possível agressor de mulheres, ou de repente um possível serial killer, com todo aquele material sinistro que tinha na casa dele. E a polícia não levou a sério, simplesmente ninguém levou a sério. E os pais do Jamie tiveram uma atitude excepcional de ir lá e denunciar o próprio filho. E mesmo assim a polícia simplesmente não fez nada. Isso me deixa muito indignada, porque isso poderia ter sido evitado, né? Pra mim, eu não sei pra vocês. E é como eu falei pra vocês, eu quero saber de vocês, vocês deixem aí nos comentários, se vocês acham que tudo isso, que todo esse caso da Georgia poderia ter sido evitado se a polícia tivesse levado a sério todas aquelas denúncias daquela garota que foi atacada, a denúncia dos pais do Jamie, né, que relataram tudo que encontraram lá no computador dele, porque, gente, não é normal. Não é normal. Era um conteúdo de extrema violência. Expliquei tudo de uma forma muito mais sucinta, porque se eu fosse detalhar aqui, era capaz do vídeo até cair. Tudo também que envolve esse caso é extremamente perturbador, né? O fato dele ter chamado ela pra ir no cinema, ela se negou e ele levou o corpo pro cinema, tipo, como eu falei pra vocês, eu vou levar sim você pro cinema de um jeito ou de outro. E isso é muito bizarro, é muito... Na minha cabeça, assim, eu fico pensando, meu, como alguém pensa isso, sabe? Como alguém chega a esse ponto? Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Responda aí pra mim a perguntinha que eu fiz pra vocês nos comentários. Como eu falei no começo do vídeo, curta, comenta e compartilha. O próximo caso que eu vou trazer pra vocês foi o caso que inspirou o filme O Primata, que tava nos cinemas aí no começo do ano. É um caso muito doido e eu tentei trazer com mais riqueza de detalhes possíveis e eu espero que vocês gostem muito. Um beijinho e até o próximo vídeo.